Olá, amigos e amigas, um bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo de quando você estiver me assistindo. Estamos aqui iniciando mais uma gravação ao vivo no meu perfil no Instagram, @FelipeFNazarete. Mas em função de alguns vídeos que eu gravo no Reels aqui do Instagram, eu falei agora recentemente sobre traição. Na verdade, foi uma pergunta que me fizeram numa enquete que fica constantemente no meu story aqui, de as pessoas fazerem perguntas de modo que eu possa responder e postar nas minhas redes, né? E uma pessoa me postou a pergunta sobre o que ele faz pelo fato de ele ter traído a esposa. Ele se arrependeu, ele disse que mudou, mas a esposa não consegue ver essa mudança nele e não tem desejo de continuar o relacionamento. E ele então me perguntou o que ele faz. Então, vamos dar o pontapé inicial. Vou trazer aqui as questões, quero novamente deixá-los à vontade. Para quem desejar aqui interagir, a gente também vai conversando, ok? A primeira questão que eu vou comentar aqui diz o seguinte ponto, que foi uma das coisas muito comentadas lá, que é com relação à confiança, né? O estabelecimento de um relacionamento, o enraizamento da cumplicidade, né? A vida, né, gostosa e suave de parceria e companheirismo entre ambos, até que uma das partes, por alguma razão, se desconecta ao ponto de cometer uma traição na relação. Isso então produz um efeito bombástico. Isso porque, inclusive, em resposta, né, a esse rapaz que me enviou a questão aqui pela enquete que fica no meu store, ele perguntou o que eu faço, porque eu traí a minha esposa, eu me arrependi, mudei, mas ela não acredita que eu mudei. O que eu faço? E eu respondi a ele paciência, tentando dimensionar para ele a força e o potencial destrutivo que uma traição exerce num relacionamento, né? E a partir disso, muitos dos comentários foram falando acerca de confiança. E eu vou reproduzir alguns aqui que eu destaquei. Meu marido me traiu, ele se esforça, mas não consigo mais confiar nele. E acredito que nunca confiarei. E aí tem um outro que coloca da seguinte forma: fui traída, perdoei, mas as coisas não são mais como antes. Nunca será mais 100% confiança. E aí vem a pergunta: depois que perde a confiança, acabou para sempre? Vamos lá. A traição, ela é um dos acontecimentos mais bombásticos, destrutivos e danosos que ocorre dentro de uma relação. Isso porque a alma, ela vai criando enraizamentos, entrelaçamentos, e quando você abruptamente mete o machado em cima disso, você machuca a planta da alma, você traumatiza a alma. Ora, trazer essa ideia justamente para a ideia de uma planta, se uma planta ela está com um determinado desenho,
e você corta abruptamente os seus caules e tronco, se ela sobreviver, dependendo do modo como você a cortou e a decepou, ela não crescerá novamente com o mesmo desenho. Ela não crescerá novamente com o mesmo desenho. Dependendo do modo como ela for cortada, ela pode até sobreviver. Mas o que dali vai crescer a partir do que foi cortado não irá reproduzir o mesmo design, o mesmo formato daquilo que foi cortado. Não mais. Então, essa é uma verdade que todos precisam se conscientizar, sobretudo aqueles que traem. Os que traem, movidos pela culpa, eles tentam a qualquer custo, pelo desespero que é típico do remorso, tentar reconstruir ou reverter aquilo que se estraçalhou pelo impacto que a traição exerceu na relação. Mas o fato é, aquilo que foi quebrado não mais assumirá o mesmo formato e o mesmo contorno que tinha anteriormente. Portanto, a grande pergunta que se faz é, porque muitos comentários que eu observei quando se falaram sobre confiança, é como que sentenciando que nesses casos a confiança nunca mais será possível de ser resgatada. Nunca mais. E aí, meus amigos, eu discordo. Eu sou absolutamente solidário à dor, à força do impacto, ao destrutivo que a ocorrência da traição deflagra dentro de uma relação, na expressão e na espontaneidade da alma, sobretudo na alma da pessoa traída. Sim, eu sou solidário e eu entendo, eu particularmente já vivenciei essas duas dimensões. O meu primeiro casamento foi um laboratório de muitas aprendizagens, né? Então eu já traí e eu já fui traído. Já provei desse desespero dilacerante da culpa, tanto quanto já vivenciei essa dor acachapante da rejeição e da traição. Portanto, é óbvio que do ponto de vista imediato, sensorial, sobretudo nas imediações do impacto, do acontecimento recente da traição, não se tem como falar espontaneamente da restauração da confiança. Não tem. Porém, me valendo do que eu estava falando agora há pouco, da analogia que eu fiz do relacionamento e traição com a botânica, com a dinâmica da natureza e das plantas, pelo modo como ela vai ramificando os seus ramos, caules e folhas, e quando você corta abruptamente aquilo, dependendo do modo como corta, se a planta sobreviver a esse trauma, ela não crescerá no mesmo design e no mesmo formato que ela se encontrava anteriormente. Portanto, nos valendo dessa analogia, não é possível, generalizar que em todos os casos é impossível resgatar a confiança. Porque isso não se aplica. De fato,
Isso é um fato para muitos casos. Tem pessoas que, como resultado desse impacto dilacerante provocado pela traição, isso forma um labirinto tão truncado dentro dela que ela não consegue mais encontrar a direção para sair daquela constante e opressora sensação de insegurança, de desconfiança, de tristeza, de nojo, de apatia, de distância que se cria. Mas nesses casos, eu quero comentar um pouco mais para frente quais seriam as decisões mais plausíveis a fim de que não se transforme a vida numa eterna masmorra. Mas não é porque boa parte dos casos é assim que a coisa acontece que então isso seja uma lei absoluta e universal para todos os casos. Porque por mais labiríntico que seja, né, esse caminho completamente complexo, né, da vida pós uma traição, da vida de casal pós uma traição, existe o caso de pessoas que conseguem encontrar uma direção, um ângulo, uma perspectiva, um olhar que favorece a elas o resgate de uma confiança. Só que aí vamos lá. Quando a gente começa a entrar nesse caminho, a expectativa da maioria é se utilizar como referência a confiança que outrora ela tinha, antes da traição. Mas como nós estamos dizendo, uma planta cortada, se ela sobreviver, ela vai desabrochar e ramificar num desenho totalmente diferente ao que ela tinha anteriormente. Nesse caso, inclusive, havendo verdade e potencial de entrosamento entre o casal, com o baque de uma traição, a primeira manifestação psicológica é da ausência da confiança, mas havendo o potencial de ajustamento e entrosamento, essa confiança ela pode se reestabelecer, mas ela vai se reestabelecer num desenho e por um caminho totalmente diferente. E é isso que eu quero também complementar aqui. Felipe, você teria como esboçar um ângulo ou um possível caminho por onde a confiança poderia se reconstruir depois de ter sido quase que mortalmente ferida por uma traição? Olha, levando em consideração que foi feito, se deu tempo ao tempo para que se constatasse o real arrependimento do parceiro, deu-se tempo ao tempo para verificar dentro de si o real potencial do afeto ainda persistir após a bomba da traição, salvaguardando determinados critérios e elementos dessa natureza, a confiança ela pode ser reestruturada partindo do seguinte princípio: depois dessa traição, eu entendi que não é nessa pessoa que eu tenho que confiar. Eu posso confiar em Deus. Porque assim como a verdade se manifestou uma vez, ela há de se manifestar novamente se isso voltar a acontecer. E isso voltando a acontecer, espero que não, mas se voltar, então eu terei os subsídios para concluir
a inviabilidade da relação. Mas, se mediante essa primeira traição, eu ainda encontro dentro de mim e na postura da pessoa que me traiu subsídios que favorecem minimamente a continuidade ou a inspiração para mais uma tentativa, eu preciso trabalhar em mim para que essa minha escolha não seja um inferno, antes de tudo e sobretudo para mim mesmo. Isso porque ninguém tem que insistir no retorno de uma relação que foi marcada e estigmatizada por uma traição, por uma suposta necessidade de que você tem que comprovar o seu papel de boa moça ou de bom moço, dando uma segunda chance para a pessoa, porque fazer isso, sob essa motivação, é uma autossabotagem. Isso porque você vai transformar a sua vida no inferno e a da pessoa também. Daí que você acha que a pessoa merece, tudo bem. Mas tornar a própria vida um inferno, isso é uma autossabotagem. Portanto, não carece. Logo, se a gente se permite recomeçar, a gente precisa aprender a confiar de que o único que não nos trai e cuida da gente é o nosso bom Deus. E nele a gente pode depositar as nossas melhores e mais puras expectativas. No mais, tudo é falível. É depois de uma traição que a gente percebe que muito daquilo que a gente chamava de confiança no outro partilhava de uma certa idealização imaginária sobre ele. Quem já foi traído, perdoou, encontrou lastro de afeto dentro de si e continuou, sabe muito bem o que eu estou falando. Isso porque quando eu vi um mar de gente sentenciando a confiança como sendo algo impossível de se resgatar numa relação pós-traição, nesse caso, salvaguardando os devidos detalhes que eu falei aqui anteriormente, da pessoa se valer, primeiro de verificar os seus próprios afetos e depois de discernir a sinceridade, a postura, né, e o panorama geral do contexto da pessoa que traiu e está tentando reparar. Salvaguardando essa análise prévia, a confiança ela pode ser resgatada, mas essa confiança, ponto, é fato. Ela não será mais da mesma forma como ela foi um dia. Ela poderá nascer com um desenho diferente, né? Por isso é que isso porque eu digo para vocês o seguinte: esse sepultamento total da confiança em nome de uma pessoa que te traiu, dependendo do modo como você internalizar isso e generalizar isso para a sua vida afora, você pode até trocar de parceiro, você larga aquele, você assume outro, que de uma certa forma você vai se ver sempre com dificuldade para confiar. Porque a grande questão, aí já nesse caso, não é se você vai permanecer com o mesmo parceiro ou se você vai trocar. Repito, a gente precisa refletir no fato de que depois que a nossa primeira confiança foi traída e passou por esse golpe tão dilacerante da traição, seja você permanecendo com o mesmo parceiro, seja você trocando de parceiro,
essa dimensão chamada confiança, que é um substrato mínimo para a construção de qualquer relação, seja para dar continuidade a uma que já tinha ou para iniciar uma nova, essa confiança ela terá que ser reconstruída sob uma nova perspectiva, sob um novo ângulo. Eu digo isso porque, né, para que o trauma não se estabeleça, eu particularmente tomei para mim a seguinte verdade: ninguém tem o poder de me trair. Eu traio a mim mesmo. Eu sou o único que posso trair a mim mesmo. Portanto, eu não me permito sucumbir a nenhuma ansiedade ou insegurança de tentar controlar ou fazer gestão da integridade do outro, como sendo isso que vai garantir o que eu gostaria que ele fosse, ou como se isso fosse garantir o que eu sou. Não, o que eu sou está diretamente ligado ao que eu escolho. Agora, a gestão da integridade alheia, a gestão da integridade do outro pertence ao outro. E o que ele fizer dirá respeito a quem ele é e não a quem eu sou. Por isso, sob essa perspectiva, ninguém tem o poder de me trair. Eu traio a mim mesmo. Mas aí você me levantaria a questão: mas Felipe, as pessoas em geral elas pensam que quem trai é o esperto e o traído é o otário. Ora, isso não é uma verdade só porque a maioria pensa assim. Inclusive o que a maioria pensa é altamente recomendável se colocar sob o escrutínio da reflexão e do questionamento. Agora, isso só será uma verdade para você se você encará-la como tal. Porque para mim, sobretudo do ponto de vista de uma análise existencial, essa proposta de que o traidor é o esperto e o traído é o otário é a balela mais tosca que se possa imaginar, porque na prática existencial e anímica da coisa a dinâmica é outra. Existe muita dignidade para o traído se ele souber se portar como tal. E é tremendamente dilacerante e às vezes até enlouquecedor para quem trai, dependendo do modo como a situação é tratada. Portanto, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, só depende do ângulo por onde você está olhando. E é modificando esse ângulo que então uma nova formatação de confiança vai surgindo. É quando a pessoa mais amadurecida, ela vai entendendo que a pessoa a quem ela mais tem que fiscalizar é ela mesma. Porque não há nada em oculto que não venha a se revelar. E a verdade que se manifestou uma vez, ela vai se manifestar novamente. E o grande problema é como você responde e o que você faz quando a verdade se manifesta. Aí, nesses casos, alguns tapam o sol com a peneira, outros, ignoram, outros partem para uma briga extremamente tóxica, descontrolada e descabida, mas continua junto. Ou seja, são aqueles que promovem um verdadeiro inferno sem levar em consideração que ele será habitante desse mesmo ambiente que ele mesmo está criando. Ele já foi vítima de uma agressão e, como resposta, é ele criando um ambiente 5, 6, 10 vezes pior, onde ele mesmo será participante desse ambiente que ele estará criando. Se isso não for autossabotagem, o que isso será? Portanto, a confiança ela pode novamente nascer, mas ela nascerá sob um novo olhar.
E só assim a confiança pode se restabelecer. Agora, isso vai ser muito difícil se você ficar se consumindo com uma nostalgia daquela confiança idílica, poliana, em que você idealizava tanto a pessoa que estava ao teu lado que é como se ela fosse uma extensão imaginária de você mesma. Desculpe, meu amigo e minha amiga. Se esse tipo de relação imaginária, fantasiosa com o outro foi profundamente chacoalhada e quebrada, isso não é necessariamente ruim. Não estou dizendo que essa relação imaginária com o outro precisaria de uma pancada dessa natureza para poder amadurecer. Não. Essa relação imaginária com o outro poderia amadurecer de inúmeras outras formas, né? De preferência sem esse tipo de apunhalada pelas costas. Mas se assim recebeu, a confiança ela pode renascer, mas definitivamente ela será diferente. Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar sobre uma das coisas que foram muito debatidas lá nesse vídeo no meu canal lá no TikTok.